Paz e bem, povo de Deus, estamos aqui na TV da Família, começando um novo programa. E hoje, nós estamos aqui nesse programa com uma professora e um lavrador, para ver também se os dois acompanham o que está se passando no mundo, né? O que está se passando no mundo e no Brasil, sobretudo no Brasil. E eu gostaria que você acompanhasse, porque pode comparar também com aquilo que você já tem na sua mente, no seu coração, se o que nós vamos falar presta ou não presta, se presta para você, se presta para nós e se presta para o mundo, se é bom para você, se é bom para o Brasil ou só se é bom para alguns. Nós vamos conversar sobre isso. Eu gostaria também que você, mesmo assistindo pela TV de Vida, mas como fica salvo no YouTube, assim, TV de Vida Caxias, manda para os teus amigos. Lembra de dar o joia. Não é o joia para baixo, não, o joia para cima, né? Porque isso esquenta o YouTube, tá certo? Então, dá o joia, manda para os amigos e vamos conversar sobre isso. Quem participa desse programa de hoje são nossos amigos. A nossa amiga Eulina Moraes da Silva, professora aqui caxiense, e a gente chamou alguém da cidade irmã, da cidade vizinha, de Codó, o senhor Valdivino da Silva. Pois é, e ao longo desses dias nós vamos conversar com várias pessoas. Já entrevistamos várias pessoas, até crianças, perguntamos, adolescentes, se eles já ouviram falar do que eu vou falar para você agora, do que nós vamos falar para você agora, sobre a PEC da blindagem. Né? E se você quiser também, ao longo desse programa, vai botando aí na nossa conversa do chat e do YouTube, o que é que você acha disso, desta PEC? Porque os meios de comunicação, vocês iam falando direto, aparece lá no WhatsApp, PEC da blindagem. Estamos muito felizes, nós aqui da TV de Vida, com a presença de vocês. Dona Eulina, seu Valdivino, a gente já sabe que vocês, a nota de 0 a 10 é 1000. E vocês vão perceber durante a entrevista, né? Vocês vão perceber. Então, gente, boa tarde. E como vamos ouvir em outro momento, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos dizendo assim, para a gente repete para aqueles que trabalham em turnos diferentes, mas também quer assistir as coisas da Rede Vida. Então, seu Valdivino, o senhor ouviu falar dessa PEC da blindagem? Se o senhor já ouviu falar, o que é que o senhor teria a dizer sobre isso? Boa tarde, Padre Ribamar. Boa tarde, comunidade caxiense e de municípios que compõem a Diocese de Caxias e também aqueles que compõem a nossa Diocese também de Coroatá, porque a gente sabe, Padre, que tem algumas cidades na Diocese de Coroatá que ouve e assiste o programa da Rede Vida aqui de Caxias. Exatamente. Aqui nós temos um bom alcance, graças a Deus, mas também tem as redes sociais, né? Eu vi naquela época, um tempo atrás, se eu dei uma entrevista, muita gente de lá botou o joia e mandou para outras pessoas, fizeram comentários no YouTube. Então, aqui aquilo que é produzido aqui nos estúdios da TV de Vida chega em tantos lugares, até fora do Brasil. Aqui a gente recebe mensagens de alguns países da África, da Europa e também do Norte América. Eu quero só sugerir o microfone de vocês para deixar ligado direto durante assim, essa nossa entrevista. Não é nem entrevista, é uma conversa gostosa. Aqui é o canal da família. Então, mas eu tinha feito uma pergunta para o senhor, seu Valdivino. Mas antes do senhor responder sobre a PEC da blindagem, o senhor aguenta aí,
Quero acolher mais uma vez a dona Eulina. Boa tarde, bom dia, boa noite, dona Eulina. Boa tarde, Padre Ribamar. É com muita alegria, né, que a gente está aqui, com muita confiança em Deus, para a gente bater esse papo, né, sobre essa PEC. E quero dar uma boa tarde para Caxias inteira, todo o município, e para a Diocese de Caxias. Então, boa tarde carinhoso para todos e que Deus abençoe esta nossa conversa. Pois muito bem, eu disse como vamos ouvir em horários diferentes, porque foi uma coisa que pediram, padre, eu trabalho e tal, mas eu gosto de assistir mais, né, nem pelo YouTube, TV de Vida Caxias no YouTube, eu gosto de assistir olhando para a televisão. Bote também em horários alternados, às vezes pela manhã, tarde, noite. Então, boa tarde, ou melhor, bom dia, boa tarde e boa noite, povo de Deus. Então, seu Valvo Divino, pode deixar os microfones ligados direto para não correr o risco de perder a beleza da participação de vocês. Então, seu Valvo Divino, o que é essa PEC da blindagem? O que é que o senhor ouviu? É bom a gente ver o que passa lá no centro do nosso país, Brasília, se tem ressonância, se tem algum significado lá na roça. O peão da roça, o cidadão da roça, se interessa também por essas coisas ou tanto faz, seu Valvo Divino? Ou você não sabe o que passa por aí? A gente já sabe que o senhor é afiado, né? O senhor é afiado com as questões do Brasil. Mas acredito que o senhor já ouviu falar sobre isso, então, qual o sentimento que o senhor tem? Se esse assunto cheira bem ou se cheira mal, PEC da blindagem, o que é que passou na sua mente quando o senhor ouviu falar pela primeira vez nessa PEC? Padre Ribamar, eu sou negro quilombola do Quilombo. Nós, dos quilombos, nós temos feito um acompanhamento severo no que diz respeito ao centro do poder executivo, legislativo e judiciário do nosso Brasil. Isso começando desde a base, daqui do município onde nós estamos, até lá em Brasília. Bom, eu vou ser franco, sucinto, como negro, como quilombola. Blindagem. Para nós significa estar dentro de um muro, protegido, de qualquer lado que vir pedra, eu estou protegido. Isso é uma vergonha para o nosso legislativo federal não querer cumprir lei. A maior parte das PEC, ou seja, dos projetos de emenda constitucional, é simplesmente para não cumprir lei. Não cumprir o que está escrito na Constituição. É como se você vai num caminho direto, está aqui o caminho que tu tem que passar, correto. Mas, por eu ser enrolão, querer inventar meios de não passar pelo caminho, correto? Eu vou criar o quê? Arrodeios. Então, é um arrodeio que o nosso legislativo federal está criando para não cumprir lei. Ou seja, que a gente sabe de cor e salteado os erros que tem do nosso poder legislativo federal. Quando é para votar uma coisa a favor do povo, é um debate. Eu só voto se ganhar barganha, se ganhar emenda.
muito dinheiro com aplicação obscura que não vai de acordo com a verdade, com aquilo que está orçado. Eu não voto. Agora, quando é para me defender, ó, não, mas eu errei aqui, mas eu não vou cumprir a lei. Eu vou criar um atalho. Vou só terminar aqui, padre. E aí, o que acontece? Esta lei, faz dias que falo nisso. Quando foi para votar no Congresso, foi votado chegando às 11 horas da noite. Inclusive, os deputados federais do Maranhão, dos 18, só 3 votou contra. Ou seja, é uma lei, quer dizer assim, vergonhosa. É uma coisa vergonhosa, como é, não, porque eu sou deputado, eu posso bater, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso estrupar, eu posso fazer tudo. Mas eu não vou preso, porque nem o Supremo tem poder de me julgar. Só se os meus companheiros quiserem. Os coleguinhas, né? Que colega... Se os meus coleguinhas quiserem, que se maior parte dos meus colegas também pode jogar no mesmo time. Corporativismo, né? Tem essa questão do corporativismo. Corporativismo é isso, um protege ao outro. E como é isso, essa PEC da blindagem é uma autoproteção daqueles que fazem a lei legislar somente para si. Então, por exemplo... Tem-se pedido, o presidente do país, a isenção do imposto de renda, né, para aqueles que ganham até R$5.000, né? Mas eles não querem, a turma rejeita, tal, e tem pedido tanto, tem se feito coisas assim, o presidente tem feito todo o esforço, nada. Mas na hora de fazer uma coisa para o interesse deles, pernoitam e fazem, tem tanta habilidade, não falta nenhum dos interessados nisto, e aprovam uma coisa que é essa vergonha nacional. Dona Eulina, quando a senhora ouviu falar dessa PEC da blindagem, eu não sei, nosso telespectador tem gente que é formado, não, talvez nem todo mundo entende isso. Se a senhora pudesse explicar da maneira mais possível, que é o projeto de emenda à Constituição, mas faça isso assim bem, que chegue lá no ouvido de nossos telespectadores que têm entendimentos bem diferentes. Explique isso bem. Olha, Padre Ribamar, eu sou da população que está nos ouvindo. Quando eu ouvi falar, eu li, né? Olha, o seu microfone está desligado. Deixa ele sempre ligado, viu? Boa tarde. Boa tarde. Padre Ribamar e toda a comunidade ouvinte. Eu acho que continua desligado, não? Está ligado, né? Certo. Toda a comunidade ouvinte. Quando eu ouvi e quando eu li sobre essa PEC, né? PEC da blindagem. Aí eu batizei logo essa PEC, chamando ela de PEC da bandidagem. Porque, a gente precisa entender, né, com a mente e com o coração, quem são esses deputados, nossos representantes brasileiros, que foram eleitos pela população para legislar, fazer leis em favor da população e obedecer à lei maior, que é a Constituição Federal, de 1988. E estes deputados, né, que estão, né, lá na Câmara para legislar em favor do povo brasileiro, eles estão legislando ao contrário. Em vez de legislar a favor do povo, eles estão fazendo leis a favor deles. É um projeto individualista,
um projeto corporativista, né, padre, que visa o bem-estar deles e não o bem-estar da população brasileira, que eles foram eleitos para legislar em favor da população. E essa PEC, né, que vai privilegiar, vai beneficiar apenas os deputados, senadores e até presidente de partido, viu? Viu, população caxiense, Diocese de Caxias, né? Está na hora da gente refletir. Quem é que a gente está escolhendo para representar, né, o povo brasileiro? Será que não está na hora da gente fazer uma reflexão política madura, com os olhos virados para Deus em primeiro lugar e depois para o mundo? Porque o mundo não pode viver dessa forma, gente. Como é que eu vou dar o meu voto? Meu título de eleitor é uma arma que não mata ninguém, mas derruba. Aqueles que fazem leis maus, leis para si, leis para me defender da cadeia, leis para mim refletir a minha forma ética como representante do povo, leis, né, que é contra a transparência. Então, nós precisamos estar mais do que nunca na hora da gente fazer essa reflexão. Em quem é mesmo que eu estou votando? Quem é que eu estou escolhendo para legislar, fazer leis para o bem da população? Tem várias PECs, né, no Congresso Nacional, que é importante para o bem da população, que o padre Ribamar já citou uma, né, a lei, né, que isenta as pessoas de pagar imposto, aqueles trabalhadores que ganham até R$5.000 por mês, que não paguem mais impostos, e que seja cobrado, né, imposto dos super ricos, que estão ricos demais, à custa da pobreza do povo, da fome, da doença, de uma educação que precisa ser melhor. Então, e está lá no Congresso, na gaveta. O presidente da Câmara não coloca em pauta estas questões que é de importância para a população. E se colocar em pauta, é difícil de passar, porque me parece que a turma que está agora, que foi eleita, é a pior do Brasil. Os últimos anos tem entrado muita gente ruim na Câmara Federal, mas esta parece-me que é a pior de todas. Hoje em dia, quando a gente diz assim alguma coisa, é fácil ser processado, mas eu gostaria que ao que eu estivesse mentindo, que os que estivessem lá fossem todos cidadãos, homens e mulheres boas, bons, que estão fazendo bem, que amam o país. Eu gostaria de dizer uma mentira, né? Mas não. Isto é verdade. Os que estão lá, a maioria são os piores. E tem gente dizendo que um bom número é colocado com apoio do PCC, né? Aquela quadrilha de perigosa do Brasil, que domina várias, questão da drogas e tantas outras coisas. Então, é isso. E aquilo que a senhora fala, dona Eulina, em quem estamos votando? O garoto de 6 anos já pode votar. Aí pode votar, e muita gente vota para quem é mais bonito, para quem falou melhor, para isso, para aquilo. Ninguém quer saber se teve uma vida ética, se teve uma vida de comunidade, se tem valores, se saiu de um quilombo. Eu quero ver quando é que os quilombolas vão ter
o seu primeiro deputado, vão ter seus vereadores, vão ter os seus prefeitos, vão ter os seus senadores, vão ter o presidente da República. Pois é. Por que não pode ter? Pode sim, pode sim. Então, gente, isso que a senhora falava, dona Lorena, é muito importante para a gente, para a comunidade, pensar. O que é que eu faço do meu voto? É uma arma contra mim? Uma arma contra o meu povo? Porque quem elege pessoa muito ruim está botando uma arma na mão do bandido para... essa arma é alguém que vai decidir as leis a favor da vida ou da morte. E, por exemplo, essa lei que o deputado, ele pode, como o seu Valdivino dizia, pode matar, pode estrupar, pode fazer isso, aquilo, pode roubar o dinheiro de toda a população para si mesmo, só será preso se os companheiros lá da Câmara Federal ou do Senado aprovar. Quem é que vai num corporativismo? Corporativismo é assim, é como se uma mão que protege a outra, né? Uma mão que protege a outra. Esse é o corporativismo, quer dizer, o corpo numa autoproteção. Então, gente, quando eu vi falar, seu Valdivino, dona Helena, dessa PEC, eu achava que isso era só falácias, tipo fake news, mas a coisa foi engrossando e essa turma do Partido Liberal e outros, o PMDB e outros aí, 100% de apoio, não sei se o seu Valdivino lembra, os partidos que votaram a favor, os que votaram contra. A pena que os que votaram contra são um partido pequenininho, né? São um partido pequeno, mas a gente já fica pensando, esse partido tá bom, porque tá tendo moralidade. Partido que vota em coisa ruim, vota na imoralidade. Mas hoje vocês estão em reunião, em encontro, e não pode perder muito tempo aqui, né? Apesar que aqui não é perder tempo, é ganho de tempo que a gente fala para a população. Mas estão clamando pela presença de vocês. Então, podem concluir este momento. Digam o que ainda ficou solto, que poderia ser concluído. Cada um tem 5 minutos, não é 1 minuto não, viu? Quando a gente tiver 5 minutos, seu Valdivino, o senhor aproveita algo que não foi ainda assim lembrado nessa. São tantas coisas sobre essa PEC, mas o senhor completa ver o que faltou. Sim, voltando a esse assunto da PEC, a PEC é uma PEC assim muito desastrosa, muito vergonhosa para a nossa nação, para nós eleitores, que foi aquilo que a gente já falou, você já falou, nosso título é uma arma para nós escolher e ortogar poderes para pessoas do nosso estado, do nosso município, de nosso país, para governar em prol da população, de todo cidadão e todas as cidadãs brasileiras. Não é para mim chegar lá e me tornar um defensor do meu direito individual. Hoje, Padre Ribamar e toda a população que nos ouve hoje, nós temos 311 deputados no Congresso Nacional, que eles são deputados dos interesses deles, das empresas deles, do agronegócio, das grandes seitas, movimentos, igrejas pentecostais. E ali forma a bancada da bala, do boi e da Bíblia. Lá sempre eles defendem uma democracia, mas é aquela democracia do meu prato. E da lei
para você cumprir e eu. Eles não. É mesmo como um determinado país do mundo que fala de democracia, impõe que todos os países do mundo tenham democracia, liberdade e respeito aos direitos humanos. Mas naquele país só tem 2 partidos que chegam no poder. Nenhum outro chega. No Brasil também querem fazer isso. Então, ali quem votou maciçamente, PL, União, Republicano e outra grande parte de deputados, de partidos. Então, sobraram mais ou menos uns 160 e poucos, se não me falha a memória. Mas o resto todos foram acarretados. Aí, por outro, vem outra PEC, que era para o povo, aquela que a professora falou aqui, da isenção do imposto de renda para trabalhadores que ganham até R$5.000. Não passa. Está lá engavetado. O presidente nunca pôs, como já pôs o da anistia. O que é anistia? É uma vergonha. Uma lei de anistia. Com tanta velocidade no Congresso, se tem outros projetos de interesse da nação. Anistia não é interesse da nação. Quem quebrou, quem bagunçou, quem badernou, tem que ir para a cadeia e quem mandou tem que ficar na cadeia. A lei está dizendo. Mas eles querem que a lei seja para senzala. A Casa Grande não. A Casa Grande sempre continua demandando, porque essa faceta grande do Congresso age de acordo com a linguagem do tio Sam, que mete a colher enferrujada dele em todos os cantos do mundo. Mas nós vamos resistir e vamos estampar a cara dos nossos deputados do Maranhão, viu, professora? Nós vamos estampar em todos os lugares, nós vamos botar a cara deles. E talvez assim eles tenham coragem de ir no meio da população e explicar da versão deles, ou certo ou errado, ou esfarrapada. Porque verdadeira para nós não é, porque a gente não acredita mais. E nós temos que fazer uma grande reflexão. Vem aí no outro ano eleições para governo, deputado estadual, deputado federal e senador. Precisamos fazer uma grande reflexão. Povo caxiense, povo maranhense, povo coroense. Padre Ribamar, temos que nos organizar cada vez mais nas comunidades, fazendo oração e se organizando para dar o troco para esse povo. E pedir ao nosso povo, nossos quilombolas, nossas comunidades, que não venda voto. Não vote por R$100, por R$200. Não, porque isso é a maior parte da corrupção. Na eleição, na urna eletrônica, não há roubo. O roubo há nas eleições é antes de depositar o voto concreto na urna. Porque ele vai comprado no caminho e de noite. Porque isso é uma máfia da Casa Grande para manter-se sempre na Casa Grande e manter a senzala submissa. Porque aí o Estado fica a serviço da Casa Grande e não em ação a favor dos pobres, das quebradeiras de coco, dos lavradores, dos agricultores familiares, dos pescadores, dos sertanejos, dos quilombolas. Não. Fica sempre a favor do grande. E por que os deputados não votam a PEC da isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos? Porque eles querem que a gente fique cada vez mais pagando impostos, porque vai ter que taxar os grandes. E os grandes é eles. É os grandes que mantêm eles lá, a campanha deles milionária, para defender o interesse da Casa Grande. Obrigado. Agradecemos, senhor Valdo Divino, pela sua participação, pela sua palavra ética, firme,
não se faz mais quilombo como antigamente. O quilombo antigamente era trabalho, escravidão e taca. Hoje em dia é um espaço de convivência e de aprendizagem, discussão. Parabéns ao Quilombo São Benedito dos Colocados. Ó, aqui também é a igreja São Benedito, viu? E lá é São Benedito dos Colocados. Pois é, muito bem. É um santo de firmeza. Parabéns. O São Benedito é assim mesmo. É um santo de firmeza. Viu? Então, quem vai dar a palavra agora sobre concluindo esse nosso momento, palavras finais, é Dona Eulina. Ela é mais do vida urbana da cidade e o nosso amigo aqui já falou sobre, o Valdivino já falou sobre essa expressão do homem do campo, do quilombola, e para a gente ter essas duas visões. E também eu gostaria de ver a sua visão, ter essa ideia do que você pensa. Bota aí, vai lá, TV de Vida Caxias, bota o joia, escreve, dizendo se isso é bom, essa PEC da blindagem, é bom, se é ético, se Deus gosta ou se é uma praga para o povo. Bota isso para a gente ver, né, no chat, nossas conversas. Então, Dona Eulina, obrigado pela sua presença, dê suas palavras finais. A senhora tem 5 minutos para essas palavras. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Padre Ribamar pelo convite, para a gente poder partilhar também as nossas indignações, né, em relação a esta PEC, que eu não chamo da blindagem, eu chamo a PEC da bandidagem. Porque nós estamos com um Congresso Nacional, na sua maioria, pessoas que não têm ética, pessoas que não têm transparência, pessoas que não trabalham em favor do povo, especialmente dos trabalhadores, dos pobres, da dona de casa, das empregadas domésticas, dos quilombolas e das diversas comunidades que precisam de emprego, precisam que seja reduzida, né, a tabela, né, 6x1, diminua a carga horária de trabalho para o trabalhador e a trabalhadora ter mais vida, ter saúde, mas estas propostas estão lá engavetadas na Câmara. Cadê vocês, deputados? Vocês só existem para votar contra o povo? Vocês só existem para votar a favor de vocês? Projetos pessoais, projetos que não pensam na população, especialmente aquela que votou em vocês, que vocês estão aí nesse Congresso ganhando altíssimo salário, pago pelo povo que paga impostos nesse país. Cadê vocês, deputados? Eu estou cobrando até os deputados do meu partido, viu? Padre Ribamar, dos 81 deputados do Partido dos Trabalhadores, 12 votaram contra o povo. Eu estou indignada, padre. Eu estou indignada, a população caxiense, diocese de Caxias. Como é que uma pessoa que diz que defende a vida, que defende os direitos humanos e que vai votar contra uma lei individual que liberta os ladrões, que apoia o PCC, que é a organização criminosa que não existe só no Brasil, mas é no mundo, uma rede de pessoas inescrupulosas que não trabalham em favor da humanidade. Então, como é que um deputado, que seja do meu estado, que seja da minha cidade, se votou a favor de uma lei dessa? Gente, isso é bandidagem. Isso é falta de respeito aos eleitores. Isso é falta de respeito ao Brasil.
Isso é falta de respeito à nossa autonomia. Isso é falta de respeito à humanidade. Isso é falta de respeito e de temor a Deus. Vamos rezar, gente. Vamos pedir a Deus que mostre para a gente o verdadeiro caminho da justiça, do amor, da paz. Porque essa PEC, gente, vamos para a rua. Domingo, toda a população do Brasil vai estar na rua, mobilizada contra essa PEC da bandidagem, contra essa PEC que não respeita a população brasileira. Domingo, aqui em Caxias, vai ser a partir das 8 horas da manhã, lá na Praça da Igreja da Matriz. Todos os movimentos, as pastorais, o povo de Deus, vamos para lá. Vamos levar nossa bandeira de luta, a bandeira do nosso movimento. Vamos fazer frases, cartazes contra essa PEC. Vamos para lá repudiar contra a anistia. Vamos repudiar, porque quem errou, quem cometeu crime tem que ir para a cadeia, tem que ir para a papuda. Aquele grupo de gente que foi condenado, né, no início deste mês, inclusive o ex-presidente, por isso que o Congresso, viu, padre, na minha análise, correu para aprovar essa PEC, para libertar bandido, para bandido não ir para a cadeia. Quem vai para a cadeia é os pobres, que muitas vezes são influenciados ou têm necessidade e faz coisa errada, rouba uma galinha, entra até num supermercado. Não estou aqui defendendo quem rouba, ninguém deve roubar. A gente deve trabalhar para viver com honestidade, não usurpando o direito dos outros. Então, eu digo e confesso abertamente, eu estou indignada. Mais de 40 anos, 45 anos, eu estou nessa luta em defesa dos direitos humanos. Porque eu sou do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Antônio Genésio, em Caxias. Sou uma professora aposentada, que sempre levei o saber e o conhecimento dos meus alunos para o bem do meu país, que eu amo, que é o Brasil. Para o bem do meu município, que é Caxias. Para o bem do meu estado, que é o Maranhão. Então, isso me deixa, né, triste de ver ser humano, pessoa que deveria temer a Deus, é contra o povo. Faz leis em favor de si mesmo, individualista, com bandidagem, com falta de respeito à população brasileira. Então, eu repudio veemente, padre, essas ações desses deputados, na sua maioria, inclusive os 12 deputados do partido que eu sou filiada, que é o Partido dos Trabalhadores. E parabenizo os deputados que votaram contra, que seja do PSOL, PCdoB ou os partidos menores. Eu parabenizo e vamos continuar junto também com os deputados do meu partido que foram éticos, que não votaram a favor dessa bandidagem. Porque quem votou a favor é bandido também. Então, padre, você me desculpa, e toda a comunidade caxiense, toda a diocese, porque isso me deixa indignada, porque minha vida inteira foi pautada na defesa da vida. Minha vida inteira é pautada para o bem, para o amor, para a partilha, para a solidariedade. Como é que gente que diz eu tenho um projeto democrático, eu tenho um projeto para o bem do Brasil, e vai votar o contrário, contra o povo, contra a nação, contra o mundo. Porque o Brasil não é ilha isolada. Contra a vida. Contra a vida, que é dom de Deus. Como é que esses deputados se toquem, deputados? Inclusive deputado da minha cidade votou a favor de uma PEC
irresponsável. Irresponsavelmente. Gente, toque no coração de vocês. Vejam que vocês não cumpriram a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que você ame o seu próximo, que você faça o bem a quem precisa. Por que vocês não votam a PEC do gás? Para o pobre ter um bujãozinho de gás para poder cozinhar seu feijão? Por que vocês não votam? Por que não votam a taxação dos super ricos do país? Por que vocês não votam a taxação dos super ricos, que têm o dinheiro do povo? Porque ninguém é rico à toa. A gente é rico porque a gente herdou ou a gente roubou o dinheiro público. Quem trabalha honestamente não enriquece. Tem vida digna porque trabalha. Mas todo rico vive à custa do dinheiro público. Muito obrigado, gente. Desculpem porque vocês perceberam que eu estou indignada, né? E essa indignação vai para a rua domingo, se Deus quiser, né? Para a gente denunciar, para a gente bater no teclado, para que essa lei não seja aprovada no Senado, viu? Porque nós ainda temos essa saída e Deus está junto. Para que o Senado não aprove essa aberração que esses deputados aprovaram, essa PEC da bandidagem, que eles chamam PEC da blindagem, que ele explicou muito bem. Então, vamos para a rua todo mundo. Se você não organizou nada na sua cidade, na sua comunidade, organiza. Eu acho que o domingo eu vou lá de batina. Vamos mobilizar a sociedade. Fomos nós que elegemos esses deputados. Nós temos que cobrar que eles tenham ética, tenham transparência, que eles sejam humanos, que eles temam a Deus. Muito obrigado, gente. E nós agradecemos aqui da TV Rede Vida Família. Eu vou ler agora o texto aqui dos bispos do Brasil, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, lançou uma nota. Acompanhe agora desse assunto que nós tratamos aqui. Mensagem da Igreja aponta para a importância dos católicos na busca da ética na política. É da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Saiu essa nota em outros espaços, eu peguei aqui de uma das redes, por isso eu vi um pouco mais fragmentado. Mas acompanhemos agora. Dizem assim os bispos escrevendo para a população brasileira. A população brasileira assiste com preocupação às ações políticas que vêm se desenvolvendo no Brasil, num contexto em que a própria democracia carece de atenção e fortalecimento. As palavras dos bispos do Brasil e, consequentemente, a da CNBB iluminam o compromisso e a esperança de uma sociedade mais justa e fraterna, tendo a dignidade humana e o cuidado com a criação como protagonistas em suas pautas. Nas últimas semanas, o Senado Federal aprovou a Lei Complementar PLP, número 192/2023, que foi para a ascensão presidencial. O texto altera a lei da ficha limpa e dessegura os principais mecanismos de proteção, beneficiando especialmente aqueles condenados por crimes graves, que poderão se candidatar até antes do cumprimento total das penas. Também o PLP número 112 de 2021, novo Código Eleitoral, foi tema de discussão no Senado, com alterações que afetam tanto a lei da ficha limpa quanto a lei número 9.840, também conhecido como a lei da ficha limpa, além de outros pontos, como emendas parlamentares e demais questões relevantes ao processo eleitoral.
Na Câmara dos Deputados foi aprovado ontem a proposta de emenda à Constituição, a PEC número 3/2021, marcada como PEC da blindagem, assim para que um parlamentar seja processado pelo Supremo Tribunal Federal, será necessário autorização da Câmara e do Senado em votação secreta. O movimento de combate à corrupção eleitoral, chamado MECCE, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, do qual o CNB faz parte, repudiou as aprovações e ressaltou que a sociedade deve permanecer atenta, vigilante, cobrando de cada representante do seu estado, deputados e senadores, o compromisso com a ética, a responsabilidade e a defesa da democracia. Diante das propostas que ameaçam a transparência e fortalecem a impunidade, devemos nos questionar: quem protegerá a sociedade brasileira das incongruências do próprio Congresso Nacional? A resposta vem da ideia de que a democracia se fortalece quando a sociedade participa, fiscaliza e exige responsabilidade de seus representantes. Mensagens que iluminam a boa política, com atuação histórica na construção de processos que fortalecem a democracia no Brasil. Os bispos enviam periodicamente mensagens ao povo brasileiro, especialmente nos contextos eleitorais. Em 2018, por exemplo, o desejo dos bispos era que as eleições daquele ano pudessem garantir o fortalecimento da democracia e o exercício da cidadania da população brasileira. Esse fortalecimento seria, assim, um passo importante para que o Brasil reafirmasse a normalidade democrática, superasse a crise institucional, garantisse a independência e a autonomia dos poderes. Na mesma mensagem, os bispos destacaram que o bem maior do país, para além de ideologias e interesses particulares, deve conduzir a consciência e o coração tanto dos candidatos quanto de eleitores. Já em 2022, a presidência da CNBB salientou que, pelo exercício responsável e consciente do voto, a população tem a capacidade de refazer caminhos, corrigir equívocos e realizar valores. A Igreja vem constantemente reafirmando a corresponsabilidade das nações com o desenvolvimento humano por meio de diversas ações, dentre as quais o não favorecimento de sistemas corruptos que impedem o desenvolvimento digno dos povos. É necessário relembrar que, perante tantas formas de política mesquinhas e fixadas no interesse imediato, a grandeza política mostra quando, em momentos difíceis, se trabalha com base em grandes princípios e pensando no bem comum a longo prazo. O Papa Leão XIV tem destacado a importância da busca pelo bem comum na atividade política, a tarefa que vos foi confiada de promover e tutelar, acima de qualquer interesse particular, o bem da comunidade, o bem comum, especialmente em defesa dos mais frágeis e marginalizados. Aos políticos, o pontífice propôs que se unam cada vez mais a Jesus, vivam e testemunhem isso. E foi claro de que não há separação entre o homem político e o cristão.
A última frase diz assim, na nota dos bispos: há o homem político que, sob o olhar de Deus e da sua consciência, vive de forma cristã os próprios compromissos e as próprias responsabilidades. Fiquem todos com Deus.